difícil arrecadar recursos para enviar para os missionários. É um período não só que nós vamos nos mobilizar para realizar missões, e nesse período que nós estamos vivendo, missões nacionais, é um período não só que nós estaremos intercedendo, mas acima de tudo, e eu convido aos irmãos também a terem essa percepção, não só esse período de missões, mas todos os períodos de campanha missionária que nós realizamos durante o ano, precisa também ser um período de reflexão. Precisa também ser um período de pensamento, de introspecção sobre o nosso papel, sobre o meu papel individual como servo de Cristo nessa obra que o Senhor nos designou. Porque às vezes nós nos envolvemos com missões naquele período ali, naqueles meses, né, ou um mês, e depois cai no esquecimento, nós começamos a ter outras preocupações, e aquela vontade de fazer missões, aquela vontade de ajudar para a realização da obra missionária, acaba ficando esquecido. Então, esse período de missões, ele precisa ser também um período de reflexão. A reflexão que nós devemos fazer é sobre o nosso papel como uma igreja missionária durante todos os meses do ano. Não só no período da campanha de missões nacionais ou mundiais. Porque nós temos que sempre fazer essa ênfase, né, com relação ao nosso propósito aqui na terra, como nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, que esse período que ainda resta nessa campanha de missões, e o próximo período também que nós tivermos, que nós estaremos falando sobre missões, que seja também um período de reflexão da nossa parte, sobre o que temos feito para a realização da obra missionária, sobre o nosso envolvimento com relação à obra missionária, porque eu vejo, irmãos, que a obra missionária não é uma escolha de A ou B. A realização da obra missionária, a motivação para realizar o trabalho missionário não tem que ser só do promotor de missões, só do pastor, só do líder da igreja, mas precisa ser de todos os irmãos. Nós precisamos ter a chama ardendo no nosso coração para realizar essa obra. No texto de 2 Coríntios, os irmãos não precisam abrir, eu só vou citar, 2 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo, ele diz isso, ele diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Isso é, irmãos, mesmo com a nossa fraca natureza, mesmo com as nossas imperfeições, as nossas falhas, mesmo vivendo num corpo frágil, nós podemos e nós somos usados pelo Senhor. Nós temos esse privilégio. Nós não somos perfeitos, nós temos as nossas falhas, nós estamos sempre, né, como às vezes nós costumamos a falar aqui, em construção, nós nunca vamos ficar acabados, né? A nossa vida cristã é uma vida de construção, então nós estamos sempre nos aperfeiçoando, nós não somos perfeitos, mas nós temos um tesouro em vasos de barro, isso é, a unção, a graça do Senhor, a atuação do Senhor, o Espírito Santo do Senhor atua nas nossas vidas. E por isso nós somos capazes de realizar a obra missionária. Por isso nós somos capazes de atender o chamado de Deus, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Porque nós vamos perceber que esse chamado não é só para aqueles líderes, não só para os pastores.
E nós temos, irmãos, como referência, nós temos como modelo para a realização da obra missionária, além da igreja primitiva, o próprio Jesus. Porque enquanto ele esteve aqui na terra, realizando o seu ministério, exercendo o seu ministério, ele estava fazendo a obra missionária. Ele estava realizando a obra missionária. Então eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias, nós vamos ler, mesmo assentados, Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38. Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38. Esse texto nos deixa um direcionamento, nos dá uma direção sobre a obra missionária que nós precisamos realizar. Diz assim o texto: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez? Nós te louvamos, nosso Deus, porque nós podemos ser, e o Senhor nos fez instrumentos em suas mãos, Pai. O Senhor nos deu esse privilégio. O Senhor não deu esse privilégio a anjos ou a outros seres, mas o Senhor nos deu a nós, pobres mortais, falhos, errantes e pecadores, o privilégio de pregar as boas novas, de anunciar as boas novas. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos usando a cada dia mais. Ó Pai, queremos clamar a Ti, que a Tua palavra possa trazer o efeito que ela precisa trazer aos nossos corações e às nossas vidas, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual as lições que nós podemos tirar desse texto? Esse texto, na realidade, se nós pudermos observar ele com cuidado, é um resumo daquilo que Jesus realizou do capítulo 5 até o final desse capítulo 9, porque no capítulo 5 ele começa ensinando, dentro do seu escopo, dentro da sua obra missionária, com o Sermão do Monte. E depois ele continua percorrendo os lugares, estando com as pessoas, pregando e curando. Então esse texto, na realidade, é um resumo desses últimos momentos aqui de Jesus até a ocasião em que ele foi escrito. Então, quais são as lições que nós podemos tirar? Aqui diz o texto que Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados. Isto é, a obra de Jesus, a obra que Jesus realizava, ela não tinha um limite geográfico. Ela não estava restrita a apenas um lugar. Ela não estava restrita a apenas uma localidade. Era uma visão ampla, era uma visão abrangente, geograficamente falando. Então nós precisamos ter a consciência que a nossa obra também é uma obra abrangente, também é uma obra ampla. Nós temos o compromisso de anunciar a palavra de Deus, começando pela nossa casa, também no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso Brasil e no mundo. A importância é a mesma. O foco é o mesmo. Podemos fazer de maneiras diferentes, porque, por exemplo, eu não posso ir lá do outro lado do mundo
Eu só posso realizar missões assim, intercedendo, contribuindo. Às vezes eu posso ir numa caravana missionária ou num projeto missionário, mas eu creio que a maioria aqui não tem como ir fisicamente do outro lado do mundo, mas pode fazer missões de outra forma. Então a importância é a mesma. Às vezes a gente via durante a minha vida cristã, as pessoas falando da importância de uma obra missionária em outro país e negligenciando a obra missionária que nós devemos realizar no nosso bairro. Outras pessoas dando importância à obra missionária que tem que ser realizado no Brasil e negligenciando o seu próprio estado. Então, na realidade, nós devemos ter essa visão ampla de que a nossa obra missionária precisa ser realizada em todos os lugares, não se limitado a um lugar geograficamente, e de maneira paralela, de maneira concomitante. Enquanto nós realizamos a obra missionária em outro país, enquanto nós fazemos a obra de missões mundiais, nós também devemos fazer a obra de missões locais. A atuação, ela precisa ser paralela. A gente lê lá em Atos 1:8, quando Jesus fala aos seus discípulos, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então os irmãos percebam, tanto em como em. Então é uma atuação paralela, não é que eles iriam começar num local e ia até atingir um outro local, até atingir uma abrangência maior, mas não. A abrangência da pregação, ela tinha que ser realizada de uma maneira concomitante. Ela teria que ser realizada de uma maneira paralela. Então não existe grau de importância para a obra missionária que nós realizamos no que diz respeito à geografia. A obra de missões mundiais é importante, a obra de missões nacionais é importante, e elas precisam ser realizadas de uma maneira paralela. Tão importante é a obra que nós realizamos do outro lado do mundo, com as pessoas que vivem em países hostis ao Evangelho. Também é importante a obra que nós podemos realizar na 24 de maio, que é um bairro que está bem do nosso lado, que é uma realidade que está bem próxima a nós. Tanto uma quanto outra é importante. Nós devemos nos dedicar e nos empenhar de uma maneira igual. A igreja precisa ser atuante no local em que ela está inserida e aonde a sua ação puder alcançar. Tanto uma quanto outra são importantes. Então, que essa reflexão possa estar no nosso coração. O grau de importância da abrangência geográfica da nossa pregação. Todos são importantes. Tanto a obra local, quanto a obra mundial, quanto a obra nacional. Não existe grau de importância, não existe preferência. Eu só quero fazer, eu só me preocupo com missões nacionais, porque eu me preocupo com as pessoas que estão em determinado local do Brasil. Se a gente não se importar com aqueles que estão do nosso lado, a abrangência tem que ser igual, a importância tem que ser igual, a preocupação tem que ser igual, porque todos são importantes diante de Deus. Todas as almas valem para o Senhor. Todas as almas são preciosas para Deus. As almas que estão perto, também as que estão longe. E Jesus atuava em todos os lugares. Jesus ia para diversas localidades. Ele não ficava restrito ou em Jerusalém. Ele não ficava restrito em Samaria. Ele não ficava restrito na Palestina. Ele percorria todos os lugares. A segunda lição que nós vemos nesse texto e no próprio ministério de Jesus com relação à obra missionária, era a visão que ele tinha das pessoas que deveriam ser alcançadas. Jesus, ele não tinha uma visão seletista.
Ele não tinha uma visão sectarista, separatista. Pelo olhar dele, todas as pessoas teriam e poderiam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho. Todas as pessoas, independente de quem quer que seja, poderiam ser transformadas pelo poder do Evangelho. A manifestação da graça de Deus em Jesus nos move a amar, a servir e a obedecer, irmãos. Nós devemos, pela graça do Senhor, acolher as pessoas, não só pelo que são ou pelo estado que se encontram, mas pela certeza de que o poder e o amor de Deus podem fazer na vida delas. Então Jesus não escolhia quem ele poderia evangelizar. Ele não fazia esse tipo de separação. E para nós, nos dias de hoje, isso é muito importante. Para a igreja, isso é muito importante. Nós devemos ter esse olhar de amor e de compaixão, e é por isso que o Espírito nos move a realizar. E esse olhar nos faz perceber que todas as pessoas, como eu falei anteriormente, são importantes para Deus. Pela nossa humanidade, nós somos falhos, irmãos. E às vezes, quando a gente olha para uma pessoa e a gente, dentro dos nossos preconceitos, a gente vai logo discriminando, não passa nem pela nossa cabeça de falar do amor de Deus para aquela pessoa. Porque a gente já menospreza ou discrimina a pessoa pela sua aparência externa, pelo jeito dela se vestir, da forma como ela se comporta, pelo que ela é. E às vezes a gente já cria uma barreira e, na realidade, em muitas ocasiões, a gente deseja até que aquela pessoa, a gente já imagina e já deseja que aquela pessoa se perca. Dá a impressão que a gente olha para determinadas pessoas e imagina que elas não merecem a salvação, só outras pessoas, dentro da nossa seletividade, da nossa escolha, dos nossos conceitos. Às vezes nós imaginamos que determinadas pessoas merecem ser salvas. E
serve também para refletir, para nós refletirmos sobre a nossa atuação, refletirmos que nós precisamos fazer missões todos os dias, refletirmos que a pauta missionária na vida da igreja precisa ser o ano inteiro, todo ano. Nós precisamos realmente respirar missões todos os dias. Então, o Senhor nos deixa essa reflexão. Ele não tinha essa visão seletista. Desse trabalho missionário é que a visão não era uma visão única da ação de Deus, era uma visão tríplice, porque Jesus curava, ele ensinava e ele pregava. Essa tem que ser a atuação da igreja. A igreja precisa pregar, a igreja precisa ensinar, a igreja precisa cuidar. O cuidado faz parte do trabalho missionário, faz parte da obra missionária, faz parte da evangelização. A nossa atuação não termina, irmãos, com o anúncio das boas novas, vai muito além disso. A obra ela precisa ser completada. Então nós anunciamos, as pessoas aceitam a palavra. A nossa responsabilidade não termina, porque nós temos que nos responsabilizarmos para ensinar aquelas pessoas, assim como Jesus fazia, ensinar a palavra, porque ela precisa caminhar aqui na terra debaixo da bênção de Deus, da unção de Deus, então ela precisa de ensino. Quantas igrejas, quantos líderes têm negligenciado o ensino? É por isso que a gente não abre mão da escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical é um princípio precioso para nós. Porque as pessoas também precisam de ensino. E acima de tudo, as pessoas também precisam de cuidado. Temos que estar cuidando dos novos crentes. Quantas crises, né? Aqueles que vieram, né? A gente pode usar esse termo, né? Aqueles que não nasceram no berço evangélico e vieram do mundo e se converteram depois de adulto. Quantas crises a gente não passa? Quantos pensamentos não vêm às nossas cabeças? Quantas dúvidas? Depois que a gente aceita o Evangelho. Então é por isso que as pessoas precisam de cuidado. E nós como igreja também temos essa função. Ter uma preocupação ainda especial com aqueles que são crentes novos, com aqueles que estão chegando agora na igreja, até eles alcançarem uma determinada maturidade, uma determinada segurança, para continuarem caminhando e fazerem o mesmo trabalho com outras pessoas. Então, a visão missionária, a pregação missionária, ela precisa ter essa abrangência tríplice. Pregar, ensinar e cuidar também. Nós precisamos saber que temos essa responsabilidade de cuidar das pessoas. E é por isso que nós valorizamos e temos que, a cada dia mais, investir nos pequenos grupos, que é um local em que as pessoas podem se cuidar, que é um local de cuidado mútuo, que é um local de troca de experiências. Porque como o pastor, eu acabei esquecendo o nome do pastor, Elton, né? Falou lá no concílio da igreja de Itaipava, a igreja é um hospital.
E o hospital é o local em que as pessoas são cuidadas. Então, às vezes, as pessoas, a pessoa se converte, a pessoa é crente nova, a gente fica querendo exigir da pessoa um grau de maturidade que ela não tem, a gente quer exigir da pessoa uma santidade que ela ainda não é capaz de exercer, esquecemos de cuidar. Quantas pessoas precisam de cuidado? Quantas pessoas precisam ser trabalhadas? Nós somos falhos e errantes, somos sujeitos a pecar, e até mesmo aquele já crente maduro precisa de cuidado. E a gente precisa ter essa percepção, a gente precisa ter esse entendimento como igreja. Nós estamos aqui também para cuidarmos uns dos outros. Isso faz parte da obra missionária. Isso faz parte do trabalho missionário. Quando olhamos para Jesus, encontramos nele o modelo de aproximação para com os pecadores. Ele foi compassivo e misericordioso, porque ele veio para curar os doentes, buscar os perdidos e libertar os cativos. Nós somos portadores, irmãos, como nós temos aqui cantado esse mês e em muitas outras ocasiões. Somos portadores da esperança para a sociedade e sabemos que muitas pessoas ainda precisam do Senhor nas suas vidas. Então é por isso que nós devemos nos comprometer com a obra missionária. Como eu falei no início, não é uma escolha, não é uma opção. É o compromisso que o Senhor nos deu. Eu não vou usar esse termo obrigação, né, porque dá a impressão que a gente vai fazer alguma coisa forçada. Mas é uma tarefa, a gente pode dizer assim, né, um compromisso que a gente tem com o Senhor. A realização da obra missionária. E em tudo aquilo que fizermos, a gente tem que convergir no trabalho missionário. No propósito, no objetivo de ganhar almas para Jesus. Então, irmãos, a minha oração é que essa campanha de missões não seja só mais uma campanha, tanto para a minha vida quanto para a vida de todos. Não seja só mais uma campanha que a gente fica feliz porque alcançou o alvo, a gente fica feliz porque nós realizamos um montão de atividades, e chega um mês depois a gente já esquece. Mas que a gente possa fazer dessa campanha uma campanha realmente em que a gente refletiu sobre o nosso posicionamento, a gente refletiu sobre a nossa atuação, que seja uma campanha que venha nos fazer a entender que a obra missionária ela precisa fazer parte do DNA da igreja. E não existe tempos ou épocas, ela precisa ser realizada em todo o tempo, com todas as pessoas, em todos os lugares. Então que Deus possa nos abençoar e nos usar a cada dia, que sejamos sempre instrumentos em suas mãos. Amém. Que essa seja a nossa oração, não só hoje, não no período da campanha, mas que seja o nosso objetivo, né? Sempre. Levarmos o Evangelho onde quer que estejamos, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, obedecendo, né, o que Ele estabeleceu ainda no seu ministério, ainda em vida. Ele disse aos seus discípulos, e a gente precisa seguir, né, esse